essa é uma das aulas mais top que eu assim acho de SMC e foi a partir disso, né, e outras coisas também que me levaram a entender de manipulação de mercado, galera. Por quê? Olha só, essa aula aqui, ela vale ouro, tá? Aqui é o seguinte, cara, existe uma terminologia que o ICT traz que é o EQH, que é igual equal high, e o EQL, que é igual equal low, tá? O que é isso? Equal high, primeiro, equal high é topos nivelados. Você já aprendeu o que é topo, o que é fundo, tudo mais. Eu já te ensinei na aula, na modo de análise gráfica. Então aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem um topo. Percebe que esses topos eles estão no mesmo nível. E aqui também, por mais que esteja abaixo, também está no mesmo nível, tá? O ICT, inclusive, tem um indicador que faz isso automaticamente, tá? Mas é só para MetaTrader, não tem para Profit, não tem para, não pergunta sobre isso depois, cara, tá? Vai lá no nosso canal do YouTube, Holy Trader, lá vai ter, tá? Se você quer colocar no gráfico para você ir aprendendo com SMC, também é bem legal. Mas eu não vou te falar nada, não me chama para perguntar sobre isso, porque eu não quero falar sobre isso, porque eu quero focar no meu mamão com açúcar aqui, no meu feijão com arroz, que é o que funciona. Não é bem assim um feijão com arroz. Hoje eu fiz se tornar um feijão com arroz. Mas e para poder te ensinar, né? Então eu mastiguei tudo que tinha no mercado e, cara, tu não vai achar muita coisa de manipulação de mercado, tá? E o ICT traz esses termos aqui e foi a partir daqui que ele começou a falar sobre liquidez acumulada, tá? O que que acontece? Em cima dos equal low e equal high, existe liquidez a ser capturada. Aqui a gente já começa a dar um overview um pouquinho, dando uma amostra grátis do que vai vir aí na aula de manipulação de mercado. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Eu tenho um topo. Vamos lá. Você, antes de começar nosso treinamento aqui, ou fez um outro treinamento de price action, o que o seu professor de price action falava? Cara, tem um topo, espera chegar no topo para vender. Para vender. E, cara, lá atrás, quando eu comecei, não estava errado isso, porque a gente não sabia da malandragem do mercado. Hoje, já fazer isso aqui é suicídio, tá? Ah, não, Cris, mas aqui deu certo. Tá, mas qual é a probabilidade de dar certo? Aí é que tá. Por que que muitos operadores de price action não dão certo? 95% das pessoas fazem a mesma coisa, tá? E você, a partir de agora, não vai mais vender topo. Nunca mais. E nem comprar fundo. Cara, tu tá me zoando, né, Cris? Até agora tu falou que tem que comprar fundo, tem que vender topo. Claro, é porque é o fundo do fundo e o topo do topo. Mais pra frente você vai saber isso, tá? É comer pelas beiradas. Aí é exatamente esse termo. Nós vamos comer pelas beiradas, velho. Enquanto os caras estão tudo se matando, vendendo topo e comprando fundo, a gente tá comendo nas beiradas. A gente tá comendo o alimento do grande player. Sabe aquele peixinho que eu não lembro o nome, que fica lá comendo o restinho de comida que o tubarão fica comendo? A gente vai comer junto com o tubarão, meu. Entendeu? Então é aí. Essa é a jogada. Tá? Então, equal high são topos nivelados. E equal low, low de baixo, high de alto. Aqui tem fundos, ó. Fundo nivelado, fundo nivelado, fundo nivelado. E quem é que constrói esse cenário aí? É um grande player ou é eu e você? Nós temos poder para levar o preço para cima? Não. E nem para baixo. E nem para fazer cosca. Tá? Coloca um contrato agora, vê se movimenta o preço. Claro que se você olhar ali vai movimentar, mas não vai ser o teu um contrato. Tenho certeza disso, tá? Então quem que desenha esses cenários assim de topo e fundo para cima, para baixo, tendência para baixo, é os grandes players, cara. Não é nós, não é eu, não é tu, infelizmente, né? Como eu gostaria de colocar um contrato e o preço subir, né? Claro que acontece muito, mas é porque eu tô ligado aonde que é a liquidez do mercado. Então, o que é liquidez? Nós vamos aprender no módulo de região de liquidez, mas eu já vou te adiantar. Liquidez é dinheiro, é mufunfa, é grana, é money acumulado, exatamente. Porque olha só, tá? Se você sabe o que é o EQL, o EQL é embaixo. Equal low, ou seja, fundos nivelados. O que tem nesses fundos? Money, pai. Muita grana acumulada. Muita grana acumulada. Muita grana acumulada. Aqui embaixo. Exatamente. E lá em cima da mesma forma. E no equal high.
EQH. Topos nivelados. E cara, pelo amor de Deus, não fica fazendo isso aí, não cria um trade system gráfico de 1 minuto para isso, você vai se ferrar. Tá? Eu não estou declarando isso sobre você, mas você não vai funcionar direito. Você tem que fazer um gráfico bom. Tá? Aqui a gente está analisando uma estrutura que ela tá sussa, ela tá muito fácil de ser analisada. Mas se você colocar no 1 minuto, vai ficar complicadinho já. Você vai ver muito EQL, muito EQH, muito topo, nivelado, muito fundo, só que fora de posição. Por exemplo, aqui, se você botar num gráfico de 1 minuto, aqui você vai ver vários topinhos aqui nivelados. Vai querer aqui, quando o preço subir, aqui fazer uma venda. Tá? Pode até dar certo, até pode, mas a probabilidade está ao teu favor? Não, aí é que tá. A probabilidade ela vem ao teu favor quando você entende de estrutura macro. Estrutura macro é a jogada. Beleza? Então, aqui eu estou num gráfico de 5 minutos, porque eu consegui entender muito fácil aí a estrutura, mas normalmente eu faço isso vindo do 4 horas, às vezes do gráfico diário, 4 horas, 1 hora, que é os 60 minutos, e 15 minutos, tá? Para mim definir bem esses pontos, certo? E normalmente o EQH, que são os topos nivelados, e o EQL, fundos nivelados, eu chamo isso de fundo de indução e topo de indução, tá? Que é muito mais simples e mais fácil. Até fui eu que criei esses termos, tá? Por que indução? Indução é a primeira fase da manipulação de mercado. Você vai aprender no módulo de manipulação, tá? Que os players induzem isso. E fundos de indução. Que na verdade a primeira fase é o inducement, que traduzindo é a indução, tá? Então vai existir os fundos e os topos de indução para induzir o pessoal nos fundos de indução a comprar para estopar todo mundo, nos topos de indução para vender para estopar todo mundo, ok? Então toma cuidado com isso aí. EQL e EQH trouxe todos esses conceitos para mim, para eu pegar e fazer, sabe o que com isso? Limpar isso aqui e dizer assim, cara, qual que é o fundo de indução? Porque daí o conceito me trouxe a um raciocínio. Vamos simplificar? Topo de indução e fundo de indução, simples. Assim, se eu tiver que ensinar alguém, vai ficar mais fácil, tá? Por quê? Aqui em cima, como eu falei, tem topo, tem topo. Agora você vai entender por que tem liquidez aí em cima, tá? Por quê? Lembra que eu falei do professorzinho de price action? Ah, não, chegou, vende. Vende também porque é topo. Quem vende? Quem vende, tá? Faz uma venda aqui, né? Aqui também faz uma venda. O que essa pessoa ela precisa fazer para defender a posição dela se a operação voltar contra? Colocar uma ordem de compra aqui em cima. Uma ordem de compra aqui em cima. Ou diversas ordens de compra aqui em cima. Por isso que aqui em cima é existente, né, a liquidez, porque tem muita compra aqui em cima, tem muita ordem presa aqui em cima. Da mesma forma aqui embaixo, ó, esse fundo, tem gente que está comprando aqui. Aqui nesse fundo tem gente que está comprando aqui. Tem gente que está comprando e comprou já aqui é nítido isso, tá? E aonde está os stop loss dessa galera? Tudo abaixo, tudo abaixo, tudo abaixo. O que é o stop loss deles? São vendas, são vendas, são vendas. E agora você vai clarear um pouco a cabeça. Um grande player que tem muita grana e ele quer comprar muito. Sabe de uma coisa? Ele não consegue. Como, Cris? Se foi tu que falou que eles movimentam o mercado. É porque no nível de preço que eles estão querendo comprar, não vai ter. Nesse 139,55, se você olhar a tabela do fluxo lá, do tape reading, você vai ver que não tem tanto vendedor vendendo para eles, porque se eles querem comprar, tem que ter venda. Só que olha o que acontece quando eles criam os fundos de indução, os EQL ou os EQH lá em cima. Começa a acumular o quê? Começa a acumular o quê? Venda. 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 Muita venda. Ela é uma venda intencional, por causa dos compradores que estão comprando aqui, ó. Estão comprando aqui, ó. Por isso que eu te falei, você não vai comprar fundo e nem vender topo, tá? Começa a acumular venda, muita venda, muita venda. E daí eles vêm e eles ficam... Por que funciona algumas vezes? Porque eles ficam induzindo a galera para acumular a quantidade de contratos suficientes na venda
para que eles consigam comprar desses vendedores todos os contratos que eles querem, para daí o preço blá, 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 subir. Ou ao contrário, né? Ou ao contrário. Aqui eles começam a criar os cenários, já tem vendedor aqui, teve aqui, e os caras estão acreditando que vai fechar o gap, né? Tem aí o negócio do fechamento de gap, papá, que vocês aprendem, setup porcariada toda aí, né? E aqui vai vir mais gente vendendo. Tá vendo essa linha tracejada, que é o topo de indução que eu falo? Aqui também, fundo de indução, tá? Pá, muita venda. E o que vai começar a acontecer aqui? Vai ter muito comprador aqui. Por quê? Porque é o stop loss de todo mundo, cara. É o stop loss de todo mundo. Eles vão colocar os stop ali. E no momento que o grande player fala assim, cara, eu quero vender grande aqui, mas não consigo, cara, porque falta liquidez. Daí sabe o que eles falam? Bora manipular o preço. Por isso que eu fico tranquilo. Eu sei que o preço vai voltar ali. Por mais que eu não peguei uma venda aqui e ele andou tranquilo, cara. Eu só não quero mais ser liquidez pro mercado. Eu não quero mais ser o combustível pro mercado. Eu vou esperar eles virem aqui de novo. Plá. E daí eu sei que aqui eles vão comprar. Eles vão andar com o preço. Porque daí aqui em cima eles estão com as maiores vendas. Só que para eles vender precisa de ter comprador aqui. E como que vai ter comprador num topo? Me explica. Só um analfabeto que não fez o nosso módulo de análise gráfica, né? E o que eu estou falando para vocês agora? Não vende topo, porque as ordens de vocês de stop vão estar tudo acima e vai ser a liquidez para o mercado. Da mesma forma, os fundos. Se vocês comprar fundo, as ordens de venda de vocês vai ser tudo liquidez para o mercado. Velho, o que eu estou passando aqui, eu não vi ninguém no Brasil falar. Ninguém. Sabe por quê? Porque os caras estão mais prestando atenção em vender setup, vender robô, vender regra de coloração para vocês, do que ensinar de verdade como que o mercado funciona. Por quê? Dá mais dinheiro vender uma regra de cor. Chama mais atenção do que realmente ensinar as pessoas a fazer acontecer. Essa que é a diferença, tá? Então, a gente vai ter técnicas para poder analisar se realmente aqui é uma boa região, tá? É o método PMV. Preço, manipulação, que é o que a gente está vendo. Preço e manipulação. Agora falta o volume, né? Para mim, quando o preço estourar aqui para cima, será que ele vai estar forte o suficiente para estourar? Eu vou querer meter uma venda aqui, eu vou tomar no laço? Aí é que tá, tem que validar o volume. E aqui da mesma forma, eu vou querer comprar, mas tá muito forte na venda, e ele vai querer buscar outra região lá, aí eu não vou comprar. Entendeu? Porque daí tem que ter o volume junto. O Wyckoff já falava, é preço, manipulação e volume. Burro é quem fica olhando o média móvel. Burro é quem fica olhando regrinha de coloração, preso nisso, setup, papapai, piriri. Velho, os caras lá da antiga já falavam preço, manipulação e volume. Preço, manipulação e volume. E os caras ganhavam rios de dinheiro, não tinha regra de cor. Malimar tinha média móvel na época, cara. Porque raios tem que botar isso no gráfico? Porque raios eu fiquei preso mais de 5 anos na porcariada de média móvel e coisa arada. Conhecimento liberta, gráfico puro liberta. Então, é o método PMV na veia, cara. É esse método que vai te libertar. Preço, manipulação e volume. Certo? Então, bora para a próxima aula aí.